Olá, nós estamos aqui mais uma vez com o grupo do NEP Bezerra de Menezes para o estudo do Evangelho e hoje nós temos o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26 a 29, que nos traz um trecho que é intitulado O Endemoniado Gerazeno. Então, nós vamos aqui apresentar um pouquinho esse título, né, para nós. Jesus aparece nesse trecho como exorcizando o gadareno, também chamado Gerazeno. Eu prefiro gadareno, acho mais fácil de pronunciar. Como um dos momentos que Jesus coloca os seus fluidos magnéticos na transformação da limpeza daquele que dele se aproxima, para alguns chamados de milagres. E esse trecho do Evangelho aparece em Lucas 8, 26 a 29, que é o que eu vou tratar hoje aqui, ele vai mais longo um pouco. E em Mateus, de 8 a 28, 8, 28 a 34, e em Marcos, capítulo 5, de 1 a 20. Bom, vejamos aqui. Vamos começar lendo o trecho que hoje vamos trazer para reflexão. O endemoniado gadareno, no versículo 26, diz assim: E navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte da Galileia. Prosseguindo, nós temos: E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. 28. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando, dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Prossegue o evangelista no versículo 29. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões de cadeia. Mas quando, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Observemos que nesse trecho aqui há um diálogo assim, né? Incluso quando Jesus desce nessa terra e dele se aproxima esse homem que está no processo de possessão, ou como se chama também na nossa doutrina espírita, de obsidiado, né? E que ele estava destituído de roupa, ele não tinha casa, mas sim vivia nos sepulcros, no lugar da escuridão, né? Estava ele preso a esses grilhões da escuridão, diríamos que da consciência. Então, temos duas palavras que são chaves aí. Endemoniado, que trazia significado aí, nos traz o significado de legião, ou de muitos espíritos que estão o obsediando, e a palavra também daimone, né, que vem aí atrelada na mitologia, para alguns como espírito interior, dando significado espiritual para a categoria de espírito que faz a comunicação do divino com o humano, sendo uma divindade menor. É o que nos diz as pesquisas a respeito desse texto. Já o gadareno refere-se a um habitante natural da cidade de Gerasa, que ficava na região da Transjordânia, a leste do Mar da Galileia, por onde Jesus, né, transitava pregando o seu evangelho.
Essa região é mencionada em relatos bíblicos como a história, como no caso dessa história, né, do endemoniado Gerazeno, onde Jesus expulsa os demônios de um homem possuído. Bom, isso no Evangelho, buscando o Evangelho de Emmanuel, comentário do Evangelho de Lucas, no capítulo 23, ele fala sobre as falsas alegações. Vamos trazer um pouquinho sobre isso. Desse trechinho específico de Lucas 8:28. Que teu eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. A começar aí, a gente já percebe que aquele homem reconhecia em Jesus aquele ser de luz. Peço que não me atormentes. É evidente que a luz, diante daquela escuridão onde o homem estava preso, provocava, diríamos assim, um tormento, né? Você imagine nós, quando olhamos para o sol, sem um óculos próprio, como é que ficamos? Você imagine um ser que está na escuridão da consciência, olhando para a luz de Jesus resplandecente. Aquele ser que emanava dele aquela energia maior. O caso do espírito perturbado, diz Emmanuel, que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. A circunstância de suplicar ao divino que não atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. Quem poderia supor o Cristo capaz de infligir tormento a quem quer que seja? É a primeira coisa que nos sai. E, no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa que, nos íntimos desvarios, muito já padecia por si mesmo. A vizinhança do mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e destruições tenebrosas. Então, a luz traz aquilo que está na consciência para a superfície, para que a pessoa possa refletir. É como aquela luz, né, que nos faz ver as nossas rugas, semelhante, digamos assim, fazendo uma analogia bem simples. Essa luz de Jesus nos traz a consciência, aquilo que nós somos, nos revela quem nós somos realmente. A luz castigava-lhes as trevas interiores e revelava-lhes a nudez dolorosa e digna de comiseração. O quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida, categorizando o conteúdo à conta do amargo exílio da angústia e sofrimento. Esses espíritos indiferentes e gozadores costumam afirmar que o serviço da fé alega o caminho de lágrimas, enevoando o coração. Tais afirmativas, no entanto, ela traz uma denúncia. Em maior e menor escala, elas são companheiras do irmão infeliz que acusava Jesus por ministros de tormentos. Isso está lá em Emmanuel, essa reflexão, que nos traz um rico e aprofundamento a respeito desse trecho. Quando nos deparamos com essa luz de Jesus, nós observamos em nós quem nós somos e se estamos abertos à transformação, nos permitimos, através da oração, dos estudos evangélicos, da doutrina espírita, né, dos livros que nos aprofundam, nos trazendo conceitos importantes acerca do que vem a ser, por exemplo, a obsessão simples, a fascinação, e nos vai trazendo essa consciência maior para a nossa purificação. É essa luz crística de consciência que vai nos transformando ao longo da nossa encarnação presente e das futuras. Emmanuel fala um pouquinho também
fechando um pouquinho um trecho que ele traz aqui, que a obsessão é a moléstia da alma. Não há como negar. A criatura desvalida de conhecimento superior rende-se, imerne a influência aviltante, como a planta sem defesa, se deixa invadir pela praga destruidora e surgem os dolorosos enigmas orgânicos que muitas vezes culminam com a morte. Dispomos, contudo, da doutrina espírita, à luz dos ensinamentos do Cristo, de verdadeira ciência curativa da alma, com recursos próprios da solução de cada processo morboso da mente, removendo o obsessor do obsidiado, como o agente químico, a intervenção operatória suprime a enfermidade no enfermo. Então, a doutrina nos traz esses princípios que são muito importantes para nós no nosso processo evolutivo de transformação. A luz crítica nos revela quem nós somos e a doutrina nos ajuda, através desse processo de estudo, de conhecimento, a ir transformando, à medida do possível, aquilo que nós somos hoje, nos tornamos seres melhores. O obsessor só se aproxima daquele que está na mesma frequência vibratória que ele. Precisamos compreender isso, para que possamos não apenas atrelar aquilo que é feito de mal ou de bom, apenas aquele espírito que está próximo de nós. Se temos algo a ser transformado, que ainda não é bom, fiquemos atentos, porque aí vamos atrair, através dos pensamentos, outros seres encarnados e desencarnados para perto de nós. Mas se não trabalhamos essa consciência, nós podemos ir também transformando e atraindo para nós, através dessa energia crística divina, aquilo que também é bom, os espíritos do bem, pessoas do bem, que vão nos ajudar no nosso processo de transformação. Então, precisamos ter essa consciência a respeito disso. Se conduzes o problema da obsessão com lucidez bastante para compreender as próprias necessidades, não desconhece que a renovação da companhia espiritual inferior, a que te ajusta, depende da tua própria renovação. Veja que riqueza que a Emmanuel nos traz. Ouvirás preleções nobres, situando-te os rumos, recolherás daqui e dali conselhos justos e preciosos e precisos. Encontrarás, em suma, os princípios espíritas, apontando certo e exata orientação. Entretanto, no caso da receita formulada por médico abnegado e culto em teu favor, a lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem. Mas se não for usada, não serve para nada, né? Então, fiquemos atentos, procuremos aquilo que é bom, estudar, aprofundar, ler. Leiam o Evangelho, vão a doutrinárias, procure as suas casas espíritas, ou quem nos ouve, se não for espírita, procure aquilo que vos chama mais, mas que faça, que auxilie na sua transformação em qualquer casa que pregue o Cristo. Mas venham, vocês são convidados aqui a estar conosco, estudando esse Evangelho de Jesus, que é sempre rico de ensinamentos. Gratidão por hoje e até uma próxima.